Então, Luciana, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho de você e já embarca falando também um pouquinho dessa história, como é que foi para você passar por um relacionamento abusivo. Sim, boa noite a todos, eu sou Luciana Santos. Minha história foi de um relacionamento abusivo que durou 17 anos, terminou de forma bastante trágica e depois que passou tudo isso, que eu vim entender realmente, porque eu me casei muito nova, eu tinha 17 anos, a gente morava em Minas, cresci em Minas, norte de Minas, e lá sem televisão, sem internet, sem rádio, eu fui para a leitura. O único ano em que eu consegui contar, eu tinha lido 280 livros em um ano. Então, isso fez muita diferença. Quando eu me mudei de lá, já tinha 2 filhos e não tinha conseguido terminar o ensino médio. Porque tiraram o transporte escolar, que a gente morava num sítio, e eu consegui terminar meu ensino médio aqui pela Unicamp. Hoje meu certificado de ensino médio tem o símbolo da Unicamp, que para mim é um orgulho. Que bom! E em 2011 fiz o Enem, 2010 fui brincar de fazer Enem, porque eu não imaginei que eu conseguisse passar. Eu passei, ganhei a bolsa e fiz a faculdade 100% ProUni, que para mim é um orgulho master. Faculdade, o sonho que eu tinha desde 11 anos, quando eu li um livro da biblioteca, eu decidi, eu vou ser psicóloga, com 11 anos. Vim realizar com 28, 29. Certo, parabéns pela sua conquista. Obrigada. Ela já começou vencendo, né, gente? Então, o que a gente pode perceber aí? Que a determinação, né, o sonho, né? Uma menina de 11 anos já sonhando para a sua vida futura, né? Uma profissão, e você conquistando esse sonho, né? Sim. E como que começou a tua história, Luciana? Como é que se inicia um relacionamento abusivo? Eu imagino que já não começou sendo abusivo, né? Sim. Não foi, o começo não foi pelo final da história. Eu acho que teve todo um romantismo, e eu gostaria até que você contasse como foi que você entrou nessa, como foi que começou isso aí. Sim, eu me casei com um primo de 2º grau, então era uma pessoa que eu conhecia bastante, não foi nem Que você desconhecido, confiava. que eu confiava. E fantasiado de cuidados, fantasiado de amor, de carinho, porque para agradar a Deus você não pode usar um batom, para agradar a Deus não pode cortar o cabelo, fantasiado para agradar a Deus não pode usar tal roupa. Sim. Com essa fantasia de querer ajudar, que foi me moldando. Quando eu fui terminar o ensino médio, eu já tinha um filho, então queria deixar meu filho com ele para terminar o ensino médio. Ele não podia ficar, e até naquela época eu até reconheço que não teria condição. Mas assim, aos poucos foi depreciando. E para mim o que eu sempre mais tive orgulho foi o meu intelecto, porque era algo que eu podia fazer alguma coisa, estudar mais, ler um pouco a mais. E todas as minhas opiniões eram descartadas, como você é boba, você é burra, a sua opinião não vale. Tentou me proibir a leitura, foi algo que ele tentou muito, eu tinha que ler escondido, porque não me permitia ler. Parece que o conhecimento, as pessoas têm medo do conhecimento, né? Porque quanto mais você conhece, mais você busca alguma coisa, mais eles querem te sufocar. Mas assim, Luciana, no começo do relacionamento, pelo menos o que a gente vivencia, o que as mulheres nos falam, né? Que geralmente as pessoas que têm esse perfil de controlador, eu acho que você vai falar sobre isso, né? Eles começam de uma forma muito sedutora. Foi assim com você também? Tipo, ele primeiro te seduziu, Sim. Né? Para que você entrasse num relacionamento com ele, para depois ele tentar cessear a tua liberdade? Sim. Como é que foi essa parte? No início, é tudo que a gente precisa. É aquele companheiro que você dá vida por ele, se preciso for, porque ele é... Parecia o príncipe encantado. Sim, é o príncipe encantado que te ajuda, que está sempre com você. Depois, no final, você percebe o quanto é até grudento. Mas no início não, é muito presente, é tudo que você não precisa de mais ninguém. Olha só, gente, que interessante, ó.
o perfil abusador primeiro, e isso é mesmo a literatura, os livros falam muito dessa característica, né? Ele começa a se posicionar de uma forma que parece que você não precisa de mais nada, que ele é o suficiente, é isso? Sim. E outra característica é te contar segredos da vida dele e pegar segredo em troca, porque aí guarda munição. É uma característica muito para as meninas que estiver assistindo. Isso. O cara mais carismático vem e te conta um segredo da vida dele e pede um em troca. Quando você dá arma na mão da pessoa. Que vai usar depois, vai usar mais tarde contra você. Sim. No meu caso, eu não tinha nenhum segredo a esconder. Mas tentou de todas as formas me acusar de algumas coisas, mas eu fui evangélica a vida toda. Então, minha criação evangélica eu não tinha nenhum segredo a esconder. Sim. Mas aí a forma que usou foi tentar diminuir o meu conhecimento, meus estudos. Que também é uma característica, né? Desvalorizar Sim. o companheiro justamente para te manter sob controle, né? Desvalorizando. E geralmente essa desvalorização é onde mais dói. Porque, por exemplo, se tentou desvalorizar meu corpo, eu não dei bola, porque meu corpo pra mim estava resolvido do jeito que tá. Aí foi pro intelecto, que é onde mais doía sobre o meu conhecimento. Que era o que você mais valorizava, né? Aquilo que você mais valoriza é aquilo que mais dói quando atacam. E é justamente aí, você percebe na sua história de vida, Luciana, que foi justamente nesse ponto que ele começou a atacar você, a puxar o teu tapete, foi na questão do intelecto. Sim. Porque ele detectou que isso era importante pra você. E aí foi aí que ele foi atacando e minou tua autoconfiança, foi isso? Sim. E aos poucos, isolamento social, né? Tirando seus amigos, cada um tem um defeito, por isso ele é tão bonzinho que vai te tirar daquela pessoa que é má. Ele é o salvador. E com isso, fui perdendo amizades. As amizades eram só as que ele permitia. A minha família, ele expulsou meu pai de casa, brigou com a minha mãe. Quando meu casamento terminou, minha mãe tinha 4 anos quando eu estava dentro da minha casa. Expulsou a minha irmã de dentro da minha casa. Todo mundo tinha defeitos, menos ele e a família dele. Todo mundo perfeito. Agora os outros tinham defeitos. Então, eu acabei ficando isolada. Eu não tinha... Minha família não ia na minha casa, minhas amigas não iam na minha casa. E, Luciana, você percebeu, assim, nesse primeiro momento, não sei quantos anos levou, né, pra você perceber que você estava num relacionamento abusivo, mas, assim, antes de você entender que você estava num relacionamento abusivo, você chegou a entender, tipo assim, nossa, tem alguma coisa de errado nesse relacionamento ou não? Ou você achava que o relacionamento era... Porque eu falo muito isso por causa da ingenuidade que muitas vezes a mulher... Hoje em dia nem tanto, mas às vezes a mulher, né, ela sonha com esse protetor e ele vende a imagem de um protetor, não é isso? Sim. E aí ele acaba iludindo você e na realidade ele está devagarzinho cortando algumas coisas. Então você chegou a ter essa consciência do que estava acontecendo ou não? Não de início, não. Eu vim ter o conhecimento depois que eu fui fazer a faculdade mesmo. Isso depois de quanto tempo de casado? Depois de 14 anos de casado. 14 anos? Porque a gente espera mudar, né? A gente espera a mudança. Quando eu fui fazer faculdade, eu ainda tinha esperança de um dia eu poder pagar uma faculdade para ele, para abrir a mente, para ele estudar, para ficar melhor. Porque é muito, a gente se sente muito amada. Eu casei, eu tinha 17 anos. Então, quando a gente já é adulta, já é madura, e aí a gente entra no relacionamento, pode ser que a gente perceba que está errado. Mas era uma criança praticamente, né? Tinha 17 anos quando eu me casei. Então, quando eu costumo dizer assim, se eu pegar um livro e dar para você ler, a essa distância, você não vai enxergar, porque está muito perto. A gente só entende a situação quando a gente sai. Eu só entendi tudo que eu passei depois que eu saí. Sim. Eu nem reconhecia como um relacionamento abusivo até terminar. Até terminar o relacionamento. Não reconhecia como abusivo. Porque é muito fantasiado de amor e de cuidado. Ele tinha um ciúme tão grande de mim. Hoje eu sei, ciúme não é amor. Mas pra mim, com a mente que eu tinha, ciúme era amor. Como que aquela pessoa tem uma possessividade tão grande de não ama? Isso é muito fantasiado de amor. E não é amor. Gente, olha que interessante que a Luciana está colocando. Que o relacionamento abusivo, vou usar as palavras dela, é muito fantasiado de amor.
né? Então, até para você, talvez que seja a pessoa que está abusando, né? Essa live não é só para a pessoa que passa por esta situação como vítima, mas também é para você que não sabe que tem este problema, que imagina que ama, né? Nossa, eu adoro aquela pessoa, né? E a palavra é mais adoro mesmo, né? Porque, na realidade, às vezes você também imagina que você não tem um problema. A Luciana ainda vai contar como é que terminou toda essa história. Mas eu já atendi casos onde a pessoa, ela acha que ela tem um problema, mas ela também se ilude. Não sei se você já atendeu casos assim, de mulheres extremamente possessivas, que se sentem mal, mas não sabem que estão sendo também cerceadoras de uma liberdade. Ou você vê só o lado da maldade em quem faz isso? Não, eu não vejo isso. Eu vejo como a cultura doença também. Né? Porque às vezes o abusador foi filho de pais abusadores. Isso. Então tem toda uma cultura. Eu acredito que o ser humano tem salvação, né? Sim. Todas as pessoas têm direito de aprender que aquilo não é correto. Porque o que a gente deve ter em mente que quem nos ama como nós somos. Não amar a pessoa que ele quer nos transformar. Eu costumo receber meninas no consultório que elas dizem assim, que ele começou a moldar. Não quero que você use o batom vermelho, não quero que você corte o cabelo. E depois de tanto mudar, ele fala pra ela, você não é mais a mesma. É lógico que não é mais a mesma, né? Sim. Porque ele foi moldando, então ele tá apaixonado pela pessoa que ele pode transformar. E não pela pessoa que você é. E aí, neste processo teu, você foi se transformando naquilo que ele queria que você fosse? Sim. Você foi se transformando e achando que isso era para ser assim desse mesmo, desse jeito mesmo. Sim. Tá. E você viu isso, Luciana, como um fruto da tua educação? Ou era mais uma desinformação? Ou eram as duas coisas? Porque assim, o que dificulta a mulher de entender que ela está num relacionamento abusivo, segundo a sua opinião? Pegando a tua experiência, Sim. né? Na minha opinião, é muito da cultura de onde ela foi criada. Porque não mudou muito da casa dos meus pais para ele. Eu ainda costumo brincar que eu troquei de dono, né? Da casa dos meus pais. E meu pai era muito rígido, então praticamente continuou a mesma coisa. Muito na questão de veste, mas era assim, fantasiado da religião. A religião não pode cortar o cabelo, a religião não pode usar a maquiagem, não pode usar um brinco, muito da religião. Então, pra mim, era difícil entender que aquilo era um abuso. Entendi. Porque você já estava no meio que era propício para dentro da da situação. sua casa. Dentro Então da você só trocou Só troquei. de carro. De cela. De cela. Só troquei. Tá certo. Vamos lá, Luciana. E aí você foi fazer faculdade de psicologia, né? Fazendo o seu sonho. E aí, como é que foi? Quando foi que você deu o start aí de opa, isso não está sendo bom para mim? Então, durante a faculdade, a primeira coisa que eu mudei na minha vida foi romper com a igreja. Ah, ok. Foi. Aí quando eu percebi que aquela igreja, não romper com Deus, nunca rompi com Deus, foi com a igreja mesmo, o meio onde eu cresci. E depois eu continuei com o desejo de que ele houvesse uma melhora. Eu sonhava com a festa de 25 anos de casado, porque eu já estava com 17. Mas aí um dia, véspera de apresentação do TCC, o meu filho veio com a notícia que na hora eu não acreditei. Ele veio falar pra mim que o pai dele tinha um amante. Ele descobriu através do WhatsApp que o pai tinha um amante. E na hora a gente não acredita, porque aquela pessoa que tem um ciúme exagerado de você, que te ama exageradamente, não iria te trair. E aí eu pedi pro meu filho tirar print, e no dia seguinte eu tava trabalhando, chegou os prints lá, e realmente era verdade, que eu nunca suspeitei dele. Porque, mais uma vez, eu igualava ciúme, posse a amor. Pra mim aquilo era amor, e hoje eu vejo que não era, né? Então eu não acreditei, e quando ele descobriu que eu sabia, ele veio me confrontar, porque ele viu as mensagens no meu celular que eu troquei com a minha irmã, da minha desconfiança. Sim. Ele veio confrontar comigo e eu falei pra ele, e ele falou assim pra mim que tipo de mensagem era aquela. Eu joguei o que eu tinha em mãos. Que tipo de homem você é que tá me traindo com fulano? E ele falou, não, com fulano não. Eu falei, não, mas com fulano sim, sem saber de nada. E ele acabou confessando, foi assim que eu soube que eu tinha sócias no meu casamento. E como foi isso pra você?
Aí, Como foi? Descobri que o castelo encantado, que o príncipe encantado era Sá também, né? também. Né? E aí, tudo aquilo que você tolera cai por terra. Aí aparecem os defeitos, porque antes era tudo fantasiado de amor. Mas eu tinha a crença junto comigo que quem ama não trai. De forma nenhuma. Então a traição pra mim, e quando eu descobri, não foi com uma só, foi com outras e outras. Então a traição pra mim foi algo que foi muito forte, porque eu não bate, né? Como que ama, como que tem aquele ciúme doentio, como quer te proteger do mundo, porque ele dizia assim pra mim, eu confio em você, eu não confio no outro, então por isso você não pode usar tal roupa. Mas de que adianta eu não confiar no outro se ele levou outra mulher pra cama? Sim. Então aí cai tudo por terra. Foi aí que eu decidi que eu iria me separar dele. Só que aí foi uma decisão difícil, porque eu sofria abuso financeiro, hoje eu sei o que é, antes eu não sabia, tinha todo o controle da minha conta, era ele que controlava. Então durante 1 ano e meio eu guardei dinheiro escondido no meu trabalho, para pagar os 3 aluguéis, porque nem a casa eu queria ficar. Eu queria sair da casa com as minhas crianças, se as crianças quisessem ir. Eu ainda falei para as crianças, deixei aberto para eles, se quiser morar com o seu pai, pode morar, quiser morar comigo, pode morar. O dia que quiser ficar com um ou com o outro, a escolha é de vocês. Eu estou saindo. E depois eu ia pensar em dividir bens, algumas coisas assim, mas eu queria um sossego, eu queria uma casa para voltar. Porque depois que eu descobri foi horrível, foi terrível, porque nada mais você consegue tolerar. Aí já muda completamente, eu já não aceitava mais ser chamado de burra, igual eu era, já não aceitava mais certas violências, vamos chamar assim. A gente já não consegue mais aceitar. Porque é importante entender, queridos, que o controle, igual a Luciana falou, que ele tinha um controle também, né, financeiro. Por quê? Porque o objetivo do abusador é manter você como se fosse refém mesmo, né? Então, esse controle é na vida em geral, é na parte afetiva, é na parte social, é na parte financeira e sempre muito floreado do eu te amo, né? Acima de qualquer coisa. E muitas vezes a gente tem essa desagradável surpresa de entender, de ver, né, de perceber ou de descobrir que sim, né, ele também ama outras coisas além de você, né, e que muitas vezes o que ele sente por você não é amor, é posse, é desejo de ter controle, como se você fosse um objeto na mão daquela pessoa, onde ela vai ter total controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas atitudes, sobre a sua forma de pensar. Então ele vai moldando, não é isso, Luciano? Ele vai moldando você para que você seja aquilo que ele quer que você seja. Por isso que você perde a sua identidade, não é isso? Sim. Aí depois que era dezembro, eu decidi em dezembro eu vou falar pra ele. Aí a minha filha fez um pedido especial que eu não consegui negar. Ela pediu pra mim, espera passar as festas, a gente passa em família, depois você fala pra ele que você vai separar. E isso eu fiz, eu planejei falar pra ele depois das festas em janeiro e sair de casa em fevereiro. Eu tinha comigo ainda que eu tinha que dar um respeito à nossa história. Eu não iria dizer pra ele no dia seguinte sair de casa. Minha ideia era dizer em janeiro, fevereiro eu saía, me mudaria. Só que ele desconfiou antes. Não cheguei a falar pra ele que eu ia separar. Ele encontrou umas anotações onde eu estava planejando, vendo valor de aluguel, para saber se eu conseguiria me manter com o meu salário. E foi aí que, dia 23 de dezembro de 2017, eu estava saindo para a casa da minha mãe. Eu ia passar o Natal lá, porque a minha mãe não podia ir na minha casa. E foi combinado com ele o seguinte, passo o Natal com a minha mãe e dia 25, que é o dia de Natal, a gente passa nós 4, eu, meu filho, minha filha e ele. Foi combinado antes, não era nada que foi uma surpresa, foi combinado tudo antes. E naquela semana ele foi no serviço da minha irmã, ele queria muito saber quem estaria lá em Mojimirim, na casa da minha mãe. Então ele foi na casa da minha irmã, perguntou para meus irmãos, ele chegou a pedir projétil e arma para o meu irmão, que é guarda municipal, chegou a pedir para ele, dizendo que era para um amigo.
Ele tentou de todas as formas conseguir mais uma arma, não conseguiu, graças a Deus. E dia 23 eu estava saindo, coloquei as minhas crianças dentro do carro, tudo combinado certinho. E no momento que eu ia sair, eu pedi para ele o controle do portão, porque o meu sumiu. Eu acredito que foi ele que guardou. Aí ele falou para mim buscar no quarto. E quando eu fui buscar no quarto, enquanto eu estava pegando na gaveta, ele falou alguma coisa que eu não consigo lembrar. Mas foi algo do tipo, era para ser assim, esse é o único fim. A minha mente não me deixa lembrar daquele momento. E a hora que eu olhei para ele estava com a arma apontada para mim. Quando eu estendi a mão, foi onde pegou o primeiro tiro aqui na mão. E eu lembrei disso há uns 4 meses atrás, que a minha mente vai lembrando aos pouquinhos o que eu falava para ele. E naquele momento eu dizia para ele, pensa que eu sou a mãe dos seus filhos, eu sou a mãe dos seus filhos. E ele olhando para mim com o rosto sereno, calmo. Ele não estava em desespero, não estava chorando, não estava nervoso, não, calmo. Ele me deu o segundo tiro, foi o que pegou aqui, que tem um projétil alojado aqui no pescoço. E aí eu só pensei uma coisa, ele vai matar meus filhos. E eu pensava, eu vou morrer, porque aqui saiu muito sangue. Eu só pensava assim, eu vou morrer e eu vou salvar os meus filhos. Eu tava num sobrado, porta-balcão, quando eu virei de costa, tá, abri a porta, ele deu outro tiro, que foi o que pegou aqui. Aí esse meu braço não faz esse movimento, eu só faço assim, porque tem um projétil, entrou aqui e quebrou os 2 ossos. Aí quando eu virei, para que eu abri a porta, a polícia estava em frente à minha casa. Tinha resolvido uma ocorrência no condomínio onde eu morava, uma ocorrência de som alto, 5h30 da tarde. Eu tenho essa gratidão enorme pela Polícia Militar por estar no momento certo, na hora certa. Foi eles que salvaram a minha vida. Sim. Eles ouviram o primeiro tiro, quando eu abri a porta eu gritei, olha, é a polícia. Aí os policiais desceram da viatura. Quando eu olhei para trás, ele tentou dar mais um na minha nuca, só que não saiu o projétil. Nossa. Ele tirou, jogou no chão e pegou mais no bolso. Hoje o que mais me dá certeza que não foi nada de cabeça quente, ele não estava brigando, ele deu tempo para pensar, tirou um projétil, colocou outro no bolso, ele tinha mais de 40 munição nos bolsos. E quando a polícia entrou, desceu das viaturas, hoje eu sei que isso não aconteceu na realidade, mas a minha mente viu os policiais de asas, branca, enorme, gigante, com fuzil na mão. Eu nunca vou esquecer aquela cena dos policiais, pra mim, na minha cabeça, com asas brancas. Talvez pela toda a minha experiência evangélica, e Deus salvou na minha vida também, né? Sim, sim, sim. Quando os policiais entraram, a minha filha subiu para conversar comigo e ele correu. E ficou em cima da laje e da nossa casa, ele ainda falou com a irmã dele. Eu soube que ele falou, mas isso eu não cheguei a ver. Quando eu vi que o policial estava dentro da minha casa, agora eu estou em segurança, vou buscar um médico, eu desci as escadas com a minha filha na frente e ele veio atrás atirando na gente. Não acertou nem eu e nem ela. Passamos pelos policiais e ele atirou nos policiais. Os policiais gritavam, entrega a arma, entrega a arma. E muito som, muito tiro, e eu só pensava em salvar a minha vida. Eu chegava os policiais olhando lá pra dentro, eu chegava pro policial e falava assim, por favor, me leva no médico. Aí o policial falava, sai daqui, moça, sai daqui. E eu ia pro próximo. E as pessoas tentando me arrastar pra não colocar em segurança e eu só querendo ir pro médico. Eu só pensava, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu preciso salvar a minha vida. E depois de tanto ficar pedindo para os policiais, chegou uma viatura e o sargento falava assim, calma, a SAMU está vindo, a SAMU já está vindo. Quando eu vi vindo uma Sprinter, achei que era o SAMU, corri para lá e era outra viatura de polícia, desceram 12 policiais lá de dentro. E o sargento falou, leva ela pro médico. Aí eu catei minhas crianças e fui pro médico. E eu só pensava, eu vou morrer, não era tempo de chegar no hospital, porque essa região é muito sensível, né? O projétil está aqui em cima da artéria. Então, quando eu cheguei lá, nisso, na casa da vizinha, enquanto o policial estava olhando lá, eu tentei ligar para meu pai e não consegui. A vizinha conseguiu enquanto eu fui para o hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, eu vi meu pai. Aí eu entreguei meus filhos e pensei, agora eu posso morrer. Agora eu morro tranquilo, porque meus filhos estão em segurança. E aí os médicos veio todo mundo me avaliar e o médico falou assim pra mim, assim, pode ficar tranquila, dessa você não morre. Pra mim, é que ele falou assim, ó, era como se ele tivesse dito assim, ó, você nasceu de novo, nasceu uma mulher no mundo. Porque... Nasceu de novo. Eu nasci de novo. Você nasceu de novo. É uma experiência que, quando a gente passa por essa experiência de quase morte, a gente começa a valorizar tudo que está acontecendo aqui com a gente, aqui no mundo hoje. Hoje eu valorizo o sol, eu valorizo a chuva, eu valorizo o ar que eu respiro.
é uma coisa que não dá para explicar porque é muito clichê você só valorizar quando quase perde. Mas não tem nem como eu dizer a gratidão que eu tenho de estar viva. E depois eu soube que a policial pedindo para ele entregar a arma, ele atirou nos policiais. E eu lembro dele descendo as escadas, gritando, antes dos policiais atirar nele. E ele atirou nos policiais. E foi muito som, muito tiro, parecia cena de guerra, sabe? Muitos policiais. E os cachorros, coisa que a gente tinha, sabe? Aí fui pro hospital. Lá no hospital, eu fui levada para a Unicamp, fiquei lá em estado porque era sério essa região aqui. Segundo consta, o projeto Entra Quente pode acontecer de cozinhar a área, pode romper a artéria a qualquer momento, né? Naquele momento onde eu estava mais fragilizada. Fui para a Unicamp e no dia 24 à tarde me deram alta, foi que eu fui finalmente passar o Natal com a minha família, que não teve Natal, né? Lógico. Queridos, vejam que situação, né? Então, por que a Luciana está aqui hoje? Para ensinar vocês a entenderem como é o funcionamento de um relacionamento abusivo. Tudo começa muito lindo e muito maravilhoso, repleto, né, de um amor. E aí você vai abrindo a mão da sua identidade, a pessoa vai tomando conta de você. Quando chega um certo momento, ele está dominando a sua vida completamente. E quando você se dá conta disso, você quer sair desse relacionamento, muitas vezes o final você já sabe qual que é. Eu não sei, Luciana, você que é uma terapeuta de mulheres, você tem ideia de quantas mulheres morrem por hora no Brasil? Eu vi uma estatística que a cada hora me parece que 20 mulheres são assassinadas. Eu não sei se você tem esse dado, mais ou menos. Em média, por hora, 20 mulheres sofrem violência, que são assassinadas 2 por dia. 2 por dia. Okay. Até o último número que eu vi, até para fazer uma palestra. Então, umas 20 sofrem o abuso. Isso. E assim, gente, o abuso não é só o abuso, vocês viram, né? Que até chegar a questão da agressão física, né? Sim, essa sim. mais, eu não sei se você apanhava, Não. Então, até chegar a esse último momento trágico da vida da Luciana, mas ao mesmo tempo um momento de salvação da vida da Luciana, houve toda uma sequência de abusos, tanto financeiros como emocionais. Não é isso, Luciana? E aí me conta-se que a gente já está quase no nosso horário, já até passamos, né? Como foi que você se tornou uma psicóloga, uma terapeuta de mulheres? Como é o teu trabalho hoje? Me fala um pouquinho desse lado profissional seu, né, rapidamente. E até fala para as mulheres, né, como é que elas podem te encontrar também. Sim. Eu nunca tinha falado sobre esse assunto. Comecei o meu trabalho como psicóloga normal, saí do meu emprego, fui trabalhar normal. E eu fui dar uma palestra para professores lá no Amanda sobre adolescentes. Só que era 8 de março. E ficou dentro de mim aquela coisa, não é justo com você mesmo você não falar sobre esse assunto. Aí eu pedi licença para a diretora e contei em 10 minutos a minha história. A receptividade daqueles professores, mulheres que choravam, que se identificavam com aquela causa, que tinha passado pelo mesmo motivo, me fez querer falar sobre isso. E aí, daquela palestra que eu fiz para adolescentes, surgiram outras para falar sobre mulheres. Quando eu comecei a direcionar da palestra, começou a aparecer pessoas que se identificavam com esse assunto no consultório. Então, foram muitas meninas novinhas, sofrendo relacionamento abusivo, meninas que sofria relacionamento abusivo com um homem que já era casado. Ela era só a outra que sofria relacionamento abusivo. Então, trouxe para mim a acordar para que muitas mulheres passam por isso. E se Deus me deu a chance de ficar viva ainda, talvez eu tenha alguma coisa para fazer no mundo, mudar pelo menos um pouquinho. Então hoje eu trabalho com mulheres não só vítimas de relacionamento abusivo, empoderamento feminino, de um modo geral. Trabalho muito com mulheres, tenho um consultório lá perto do INSS, posso citar o endereço? Lógico, né? cita. Rua Luísa Lopes Garcia, 509, no Jardim Remanso Campineiro.
tenho o Instagram, tudo, e uma página no Facebook, que é Mulheres Mais Empoderadas, tudo relacionado ao empoderamento feminino, as nossas vitórias, né? Porque eu percebo que os homens têm problemas também. E se chegam homens no meu consultório, eu atendo também. Mas nós mulheres, além dos nossos problemas, a gente pega dos pais, das mães, dos irmãos, do marido, a gente pega um monte de problemas e coloca nas costas. Exatamente. Por isso eu resolvi ajudar mais mulheres. Parabéns. Luciana, eu te dou os parabéns por toda essa sua história de superação, né? Porque você superou muitas coisas. E assim, pra gente terminar o nosso programa, qual foi a superação? Olhando para trás da sua história, se você pudesse me dizer assim, em uma palavra, qual foi a sua atitude de superação? Qual foi a superação que você teve para dar uma guinada na sua vida? E hoje está aqui contando para outras mulheres a sua história de superação. Olha, eu acho que o principal foi eu não aceitar a caixinha da vítima. Que tentaram me colocar, os familiares, amigos, tipo, tadinha da Lu. Eu nunca aceitei o tadinha da Lu. Puxa, que legal, hein? Eu acho que o principal é isso, porque eu, não aceitando essa posição de vítima, eu aceito a posição de superação. Puxa, vítima, não. Eu costumo dizer, eu não sou vítima de tentativa de feminicídio, eu sobrevivi a ela. Que legal. Parabéns, viu? Vocês, mulheres que estão assistindo o nosso programa, por favor, divulguem, porque outras pessoas também estão passando nesse exato momento pela mesma dificuldade que a Luciana passou. Hoje a Luciana está aqui contando a história dela. E você pode ser um canal de bênção para outras mulheres, porque assim como ela superou, não se colocando no papel de vítima, mas de uma mulher de superação, ela superou essa história. Você que passa por isso pode também superar ou transmitir essa mensagem desse programa de hoje para outras mulheres, para que elas também possam seguir por este caminho. Queridos, então é isso. Tá certo? Quero agradecer, Luciana, pela sua presença. Boa noite. Cuidado com o coronavírus, lavando a mão bastante, com álcool gel, com água e sabão, tá certo? Vamos evitar muitos contatos, ok? Muito pessoal. Mas nós queremos agradecer quem ficou até agora. Compartilhe. O Instituto Judá Linhares está aí na mídia, né? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem o site www.judalinhares.com.br para que você saiba quais são os serviços que nós oferecemos para você ter uma vida ainda melhor, de muito sucesso, de muita felicidade, com a graça de Deus. Então, ó, um beijo para você. Muito obrigada. Quem quiser entender sobre relacionamento abusivo e violência contra a mulher, eu fiz 2 PDF. Verdade, gente, fantástico. Tenho 2 PDF. Quem quiser, só mandar uma mensagem para mim no meu WhatsApp. Eu quero o manual, eu vou mandar o manual da violência contra a mulher e o manual do relacionamento abusivo, onde está todos os passos, como funciona, pra gente se livrar deles. Tá. Fala o seu WhatsApp. Meu WhatsApp é 19982453304. Repita. Repete de novo. 19982453304. A gente põe o link também, tá certo? Da Luciana. Mas, gente, é só, fala o teu endereço no Instagram e no Facebook. O pessoal também No vai Instagram, @terapeuta de mulheres. No Facebook é Luciana Santos, terapeuta de mulheres. Então, pronto, ó. Não tem como não achar a Luciana, ok, gente? Então, é isso aí. Uma boa noite para todos nós. Beijo.